Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia sobrenatural que Jesus fez para você e para mim. Por que é sobrenatural? Porque o natural você já está acostumado. Ele construiu na cruz, através da sua ressurreição, um mundo sobrenatural para você e eu vivermos, para você e eu desfrutarmos. E é isso que está disponível para você e para mim, esse mundo sobrenatural. Andar igual Pedro, Pedro andou no sobrenatural, quando ele andou sobre as águas. Afundar é o natural. Jesus, ele criou um mundo sobrenatural para Pedro. Jesus criou um mundo sobrenatural para mim. Jesus criou um mundo sobrenatural para você, onde nós podemos andar diferente, agir diferente, falar diferente. O mundo é diferente. Amém? O que eu quero falar com você nesse dia, esses dias Deus me ensinou algo fantástico. Eu tinha ido almoçar na casa dos meus pais, eu estava indo a pé para a igreja e eu passei por uma rua, aqui em Poços, na rua Paraná, ali na rua do Sesc, e ali naquela rua foi colocada uma tubulação de gás, um gasoduto foi instalado ali, principalmente para suprir a energia ali dos hotéis, usa principalmente para aquecer a água nas caldeiras. E quando eu estava passando, eu não tinha, eu sabia que estava lá, mas quando eu passei por cima de uma taxinha, essas taxinha amarela, estava escrito em cima dela assim, gasoduto proibido escavar. E eu continuei olhando, assim, acho que de 5 em 5 metros, tem uma taxinha dessa pregada no chão, no asfalto, com o mesmo dizer, e todos os postes também tem um adesivo amarelo ali, escrito, Gasmig, gasoduto, proibido escavar, e tem um 0800, uma ligação gratuita, caso acontecer alguma coisa. E quando eu estava andando ali, Deus, quando eu passei por cima daquilo ali, eu li aqueles dizeres ali, Deus começou a me ensinar uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Sempre quando eu falo uma coisa, eu lembro do meu sobrinho. Meu sobrinho, às vezes você fala para ele, Lucas, ele fala assim, mãe, eu quero comer uma coisa. Ele não sabe o que é, Você também, às vezes, nós queremos uma coisa, eu quero o quê? Mas eu não sei o que eu quero alguma coisa. E Deus me ensinou uma coisa, Deus me ensinou algo que eu quero compartilhar com você nesse dia. E o que Deus estava falando para mim? Ele estava falando, Marcelo, existem áreas nas nossas vidas, existem áreas nas vidas das pessoas que não pode ser escavado. Porque se aquele gasoduto, uma retroescavadeira ou uma pessoa com uma picareta estourar aquele gasoduto, duas coisas podem acontecer. Uma é uma explosão naquele local. E outra coisa que certamente vai acontecer, daquela ruptura para frente, todos os hotéis serão prejudicados se houver um rompimento naquela tubulação. O que Deus estava falando para mim? Existem áreas das nossas vidas que não podem ser escavadas, que Deus não quer que sejam escavadas. Existem áreas na vida de outras pessoas que Deus não quer que escave. O que significa isso? Sabe quando houve uma ruptura, houve um problema lá atrás entre o marido e uma mulher e a sua esposa? E aí foi passada uma nova tubulação e ali tudo está funcionando bem. Aí surge uma discussãozinha daqui e dali, o marido vai lá com uma picareta desse tamanho, bate a picareta ali, escava aquela situação, perfura aquela tubulação, e quem está perto vai sobrar para quem estiver perto. Existem áreas do nosso passado que não precisam ser escavadas mais. Existem coisas da nossa vida que é o diabo que quer escavar, que é o diabo que quer falar assim, mas você já foi isso. O Marcelo, eu já fui um usuário de bebida, de droga, prostituição, mulherada, gandaia, bagunça, balada, eu já fui tudo isso. Para que eu vou ficar escavando essas áreas antigas? Deixa eu te falar uma coisinha que aconteceu, que Deus está me lembrando agora, para ficar algo bem real para você, bem próximo de você. Um tempo atrás, eu tinha criado uma conta no Facebook para mim. E, pastor, você vai falar que o Facebook não é de Deus? Não, de maneira alguma. Eu criei uma conta no Facebook para mim, e aí algumas pessoas começaram a aparecer, lá de trás, não sei o que, paraná, e eu fui adicionando, aí de repente começaram a aparecer
ex-namoradas, lá de trás, que saía, que ficava, que namorou de verdade, que namorou sem ser de verdade. Começou aquilo e eu tenho acesso da qualquer conta da minha esposa de mim, nós não temos segredos nenhum. E um dia ela chegou para mim e falou assim: ó, Marcelo, mas parece que você só tem ex-amigas. E aí ela falou assim, e não falou mais nada. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela não se sentiu confortável com aquilo. Se a minha esposa não se sentiu confortável com aquilo, eu também não vou me sentir. Com você é assim também, não é não, marido? Com você também é assim, não é, esposa? Se o teu marido não gostou de algo, por que você vai ficar escavando aquilo? Você vai ficar cutucando aquilo? Uma hora explode, uma hora estoura. Por que eu vou ficar trazendo, relembrando aqueles momentos lá de trás? Por que eu vou ficar relembrando as minhas ex-namoradas? Você está entendendo algumas coisinhas que Deus estava me ensinando naquele dia? Sobre escavar o passado? Eu seria prejudicado porque uma hora ou outra podia estourar um negócio ali. E quem estivesse do meu lado, ia faltar energia, ia faltar gás. Para quem estivesse perto de mim, a minha casa ia ser prejudicada. Eu não quero isso. Será que você tem escavado algumas coisas do seu passado? Será que você tem permitido que as pessoas escavem na sua vida? Venham remover aquelas coisas, né? Venham reviver aquelas coisas. Meu irmão, toma muito cuidado com isso. Outra coisa que Deus estava me ensinando é em relação ao próprio pecado. Tem coisa que Deus está falando assim, ó, não toca nisso não, não mexe nisso não, não coloca os olhos nisso não, não escava isso não. Porque se você prosseguir, porque não tem problema nenhum o carro passar por cima, um caminhão passar por cima dessa tubulação, não tem problema nenhum um pedreiro está andando na rua com a picareta nas costas, de repente a picareta cai no chão, não tem problema nenhum em relação ao gasoduto. Não tem problema nenhum, como é que eu vou te explicar isso? Não tem problema nenhum você olhar para uma mulher ou você olhar para um homem e achar o homem ou aquela mulher bonito. Um homem acha uma mulher bonita e uma mulher acha um homem bonito. Não tem problema nenhum em relação a isso. Não tem problema nenhum a picareta cair em cima dessa tubulação. Você está entendendo? O problema é achar bonito e começar a picaretar o negócio, e começar a escavar, e começar a cutucar. Vai chegar uma hora que o quê? Nossa, essa mulher, esse homem, nossa, e começa isso, começa aquilo. A palavra de Deus diz em relação ao marido, em relação à esposa, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, ou a mulher que olhar para um homem com intenção impura, já adulterou no coração. Não precisa consumar. Então, olhou, é uma pessoa bonita, não tem problema. Mas não escave, não cutuque, não vá ver se é de fato tão bonita assim. Você está me entendendo? Você está entendendo o que Jesus ele quer para você, o que ele quer para mim? Ele não quer que você fique cutucando, escavando coisas que ele falou, não mexe com isso. Porque se mexer, literalmente vai feder. Se você mexer, vai explodir. Se você mexer, vai sobrar para quem estiver perto. Quem estiver junto, vai arrebentar junto. Qual outra área? Ah, não, uma pessoa, então, uma pessoa que teve problema com bebida ou teve problema com droga. Aí chega lá na frente, não, já está num relacionamento novo com Deus. Ah, mas o que tem beber uma cervejinha? O que tem fumar um cigarrinho? E aí de repente de uma cervejinha vira um engradado inteiro de cerveja. Não mexe com isso. Não escave essas coisas antigas. Não mexe com coisa que não presta. Não escave aquilo que está escrito proibido escavar. Não escave. Meu irmão, dê valor à palavra de Deus. Se Deus está falando não faz isso, não faz. Eu aprendi algo um tempo atrás que assim me enriqueceu demais em relação ao meu relacionamento com Deus, em relação ao meu relacionamento com a palavra de Deus. Um dia Deus falou para Adão: Adão, você está vendo que colocou Adão no jardim? Você está vendo que aqui no meio do jardim tem duas árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu não quero que você coma, porque se você comer você vai ter prejuízo. E a árvore da vida, e Deus não falou nada. Não colocou nenhuma proibição em relação à árvore da vida. Adão certamente falou com Eva. E o diabo um dia chegou para Eva e falou assim: Eva,
que Deus disse a respeito da árvore que está no meio do jardim? Eva falou, não posso comer, não posso tocar. Ele falou assim, não é nada disso não. Você pode comer sim, não vai acontecer nada de ruim não. E ele convenceu a Eva que ela poderia escavar algo que Deus tinha falado, não escave, que não teria nenhuma consequência. Eva escavou e Adão, que estava junto, pegou um pedaço da explosão. Os dois foram prejudicados. Os dois foram colocados para fora do paraíso. O que Deus estava me ensinando nesse dia? Que Deus tinha falado para Adão, Adão falou para Eva e o diabo falou com Eva. Eva sabia o que era verdade. Eva sabia o que ela deveria fazer e o que ela não deveria fazer. Eu e você também, nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que fazem assim, não, eu vou dar uma picaretada. Não, se Deus não quer que eu bata a picareta aqui, Ele vai tirar a picareta de mim, Ele vai colocar algum impedimento. E deu uma picaretada. Olha, Deus não falou nada, então eu vou dar a segunda. Olha, Deus não impediu, então eu vou dar a terceira. E Deus não impediu, e dá a quarta, e não acontece nada, e dá a quinta, e de repente explode tudo. E aí a pessoa chega diante de Deus e fala assim, Deus, mas por que você não me impediu? E eu aprendi algo. Deus, Ele não falou para Eva. Deus tinha falado para Adão, Adão falou para Eva, ou seja, Eva sabia. Se Eva já sabia, por que Deus então, o que aconteceu nessa caminhada? Eva em direção à árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva com a picareta nas costas em direção à tubulação do gasoduto. Eva deu uma picaretada e Deus não impediu. Eva deu um passo e Deus não impediu. Eva comeu da fruta e Deus não impediu. Adão comeu da fruta e Deus não impediu. Por que Deus não impediu? Porque eles já sabiam o que era certo e o que era errado. Quando eu e você temos consciência e sabemos o que é o certo e o que é errado, Deus não vai me impedir. Deus não vai me impedir. Deus não vai falar. Ele fala para mim, Marcelo, não faça. Mas se você quiser fazer, Marcelo, você tem o livre-arbítrio. Você faz se você quiser. Marcelo, se você quiser me desobedecer, você pode me desobedecer. Marcelo, se você quiser andar na contramão do que eu estou falando, você pode andar na contramão, porque você tem o livre-arbítrio. Tem pessoas que começam um relacionamento e falam assim, não, se não for de Deus, Deus vai tirar ele da minha vida. Se não for de Deus, Deus vai remover essa pessoa da minha vida. E ele sabe que não é de Deus e continua, achando que por Deus não ter removido, ele acha que Deus está aprovando. E Deus, meu irmão, Ele, com muitas aspas, Ele aprovou a caminhada de Eva até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com aspas, Ele aprovou Eva comer da fruta. Com aspas, Deus aprovou Eva dar a fruta para Adão. Com aspas, Deus aprovou Adão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, com aspas, Ele aprova tudo, porque no que compete a mim e a você existe o livre-arbítrio. É isso que eu quero que você entenda. Se está escrito não faça, não tente, não faça, não teme. Não, eu vou fazer para ver, não faça. Se está escrito proibido escavar, não escave. Se Deus está falando não faz desse jeito, não faz. Porque se você fizer desse jeito, você vai se dar mal. Amém, meu irmão? Essa palavra pode soar um pouco dura, um pouco áspera para você, mas esse é o amor de Deus. Essa é a graça de Deus para que você tenha uma vida abençoada. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos voltar, porque do mesmo jeito que Deus falou não escave, tem áreas da nossa vida que Deus está falando escave. Amém?